do convívio social, pessoas da comunidade vieram, não ontem, vieram desde a fase de instrução há 1 ano e meio atrás, falando da conduta, da personalidade de quem? Da pessoa que injustamente por 2 anos senta aqui. 2 anos. A defesa traz a comunidade, mas aí eu preciso olhar o outro lado. Porque uma das questões que a doutora trouxe é que o Tribunal do Júri, ele tem diversas faces. Não posso somente analisar a face do acusado. Seria impróprio e indevido da minha parte. Eu preciso analisar a face da vítima. Muitos e muitos julgamentos. Eu tenho dezenas de familiares das vítimas presentes. Muitos. Eu não tenho nenhuma pessoa desde ontem aqui. Em prol de quem? Do Marcos. Nenhuma. O irmão do Marcos, que é o Bruno, foi ouvido ontem aqui. Os senhores e as senhoras perceberam. Ele permaneceu em pleno? Não. Sabe por quê? Isso não é culpa dos senhores, não é culpa da acusação, não é culpa da defesa, não é culpa da comunidade de Boa Vista ou da comunidade 3 de Maio. O Marcos, ele escolheu o caminho a seguir. Ele escolheu o seu caminho. Tem um livro que eu uso nas minhas aulas de criminologia, que ele fala o seguinte: o delinquente que não existe. Livro em espanhol, inclusive. Muito bom. E lá ele diz assim: a pessoa, ela não nasce delinquente. Ao longo da sua vida, ela vai alterando a sua personalidade. A família do Marcos tinha diversos problemas. Diversos. Sempre com vinculação à droga. Sempre. O tio dele é preso com quilos de droga. O Sandro. O tio dele é preso com 22 munições de 9mm, que é a mesma munição que foi encontrada no dia do fato. 22. Mas aí a acusação diz o seguinte: mas pegaram uma na casa do bem. E essa uma é a mesma do local. Mas 1 mês depois pegaram 22 na casa do Sandro. Essa boa pessoa, o Sandro, preso quando estava prestando depoimento aqui, ele estava preso. Aí quando eu olho para a vítima Marcos, e eu procurei juntar documentos que foram retirados, decisão judicial, mas eu posso falar aquilo que é relatado por quem? Pelas pessoas que os senhores ouviram aqui, pelas provas do processo, que diz que esse menino, antes dos fatos, ele desfigurou um casal de idosos. Desfigurou. Sabe com qual intuito? De ganho fácil. Ganho fácil, roubo. Invasão das suas casas. Essa é a vítima. Essa é a vítima. Quão estaria feliz hoje se viesse o Ministério Público, a nossa gloriosa instituição, qual é fiscal da lei? Quão estaria feliz que a doutora pensasse e raciocinasse: eu tenho uma comunidade presente. Eu tenho uma comunidade presente em favor de quem?
desses meninos aqui, provado que contribuíram com a sociedade, e durante 2 anos preso, não tem mais Natal. 2 anos preso, não tem mais Natal. Não tem. Aí as crianças carentes lá ouviram daqui da testemunha. Ah, doutor, mas por que ninguém faz? Mas eles fazem. Tem as fotos aí. Ah, por que o senhor vai mostrar as fotos? Pode ser que alguém diga. Porque podem dizer alguém que eu estou mentindo. Porque só falta isso nesse processo. É dizer que a defesa traz elemento inverídico. Só falta isso. Porque tentaram 1 semana antes do júri juntar documentos de fatos estranhos. 1 semana antes. Mas tentaram não, doutor. Tentaram não. Porque se o meu pai... E sabe por que eu não fiz isso? Por respeito àqueles policiais, porque eu não os conheço. E acredito que a sua inexperiência fez com que eles fizessem aqui ontem. Eu mostro o vídeo para ela. Eu mostro. Eu tenho 14 anos de profissão, 5 anos de docência. Agora, uma coisa que eu não sou, 2 na verdade. Desrespeituoso e leviano. Nunca. E eu mostrei para ela o vídeo e disse, senhora, só um minutinho. A senhora foi ouvida na frente do juiz, da juíza, à época. E a senhora disse que esse menino aqui, esse pai, ele não tinha envolvimento com nada. Aí a senhora veio ontem aqui e disse que ele tinha envolvimento com o tráfico. Mas eu não disse nesse tom. Porque aí sim eu estaria faltando com respeito com ela. Agora, eu disse num tom preocupado, quase que clamando. Mentira! Mas aí ela vem e contorna a informação. Quando ela diz assim, não, doutor, assim, ó, eu ouvi dizer. Aí, nós ouvimos dizer muita coisa, gente. Inclusive que o nosso querido ministro do STF está envolvido com problema. Nós estamos ouvindo dizer. Nós temos prova? Ainda não. Aí ela contorna. Mas aí vem o nosso querido policial, o senhor Felipe, o qual eu tenho vídeo e eu vou mostrar depois. Mesma coisa. Mas aí o Felipe, por ter uma linha de experiência um pouco maior em polícia civil, ele faz um raciocínio um pouco diverso. Aí ele tenta contornar aquela informação. Porque eu digo para ele assim, senhor Felipe, primeiro, vamos colocar o ponto correto no lugar. O senhor não está perante um advogado que caiu de paraquedas aqui. Não está. Com 22 anos eu não tinha barba, tinha cabelo, mas não tinha barba. 22 anos. E eu estava diante de... Então, calma. Vamos conversar da maneira certa. Aí eu disse para ele, o senhor participou da investigação toda do fato. Eu tenho os relatórios. Nunca veio nada de droga. Nunca. Aí eu trouxe uma nova linha do tempo. Quando o senhor é ouvido lá no inverno, no inverninho de 2025, o senhor lembra? O senhor tá de casaco? O senhor não falou também. Por que hoje o senhor está falando? Alguém conversou com o senhor? Quem é esse alguém? Não sei. Porque daí eu vou estar sendo leviano se eu imputar algo a alguém que eu não tenho prova. Mas alguém conversou com o senhor pedindo que o senhor trouxesse essa informação?
Ou o senhor colheu essa informação depois? Aí ele trouxe uma justificativa estapafúrdia. A verdade é que ele diz claramente que aquele menino ali, os dois, não tinha envolvimento com crime nenhum. Ele diz lá em juízo, eu vou mostrar para os senhores 2 minutos depois de cada vídeo. Inclusive, eu nem quero usar mais que 1h15 aqui. Porque eu penso o seguinte, eu vou estabelecer a comunicação com os senhores dentro desse período. Se eu falar 2 horas, os senhores que nós estamos desde ontem, vamos ser rápido, mas demonstrativo, mostrando o elemento. Mas aí, dito isso, pois não. Olha o Natal Solidário aí, gente. Que coisa linda. Gilberto, Gil, todos queridos pela comunidade, todas as pessoas que participam, olha só, que participavam ativamente. Ah, doutor, aí nós podemos pensar, a conduta dele foi, de certa forma, aliciada aqui pela acusação. Sem justo motivo nenhum. De forma gratuita. Com base, e aqui que entra um dos primeiros pontos que eu quero chegar, que eu dizia para o Gilberto, até num tom risível, porque é difícil você sorrir nesse julgamento. Mas eu dizia para ele com um tom risível, cara, se tu pegar o teu celular agora aí, e tu quiser fazer uma ocorrência contra a minha pessoa, tu faz. Se cada um dos senhores pegarem o celular e quiserem registrar uma ocorrência, vocês entram na delegacia online e registram. Agora, isso quer dizer que o fato é verídico e verdadeiro? Não! Mas aí a doutora está desde ontem, com o máximo respeito, direito da doutora, postulação acusatória. Tranquilo. Mas a doutora está desde ontem falando dessa história de prefeito. Pelo amor de Deus, foi uma ocorrência online. Tá ali, ó. Delegacia online. Delegacia online. O próprio Gilberto foi ouvido e disse, doutor, isso aí foi uma briga de política, dessas coisas que não dá para brigar, que não dá nem para discutir mais. Mas aí a doutora está desde ontem em cima disso. Aí outra situação. Ah, mas teve questão que não entregou o serviço. Ontem, eu soltei, através de um habeas corpus, um cliente preso há 3 anos. Uma das maiores operações do Estado. Envolvendo organização criminosa, entorpecentes, etc. O guri tem 19 anos. Ele era acusado de ser chefe desde os 17. Tá preso há 3, 22 agora. Ontem eu soltei ele. E ontem à noite eu fui cobrado por uma mãe de um cliente porque que o filho dela foi negado ao habeas corpus. Então imaginem os senhores, o prestador de serviço. 17 anos na comunidade prestando serviço. Será que não vai ter alguém que vai estar insatisfeito? Vai ter. Agora, trazer isso para um plenário do júri para querer justificar uma conduta inidônea do réu? Eu acho impróprio. Mas aí fica dentro do critério da capacidade postulatória do Ministério Público. À vontade. À vontade. Mas, entrando agora no que é o principal. Dentro de todo esse teatro que é trazido para tentar justificar o injustificável, que é uma autoria, que não existe, eu preciso dizer aos senhores que algo não foi explicado. Que é o seguinte. Doutor,
que é um indício? Um indício é algo possível. Um elemento possível. Para que os senhores condenem alguém, não é eu. A lei exige uma prova contundente. Quando o magistrado vai julgar determinado fato, furto, roubo, estelionato, estupro, homicídio culposo, qualquer crime, o Código de Processo Penal diz a ele o seguinte: o juiz absolverá o réu. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que, então, o juiz absolverá o réu, desde que não existir prova suficiente para a condenação. Aqui, vou mostrar cada um para os senhores. Não existir prova suficiente. Aqui. Então a lei determina a absolvição, se não existir prova suficiente. Mas aí, eu quero lembrar um pouquinho da sala de aula. Quando? Tá, doutor. Tá, professor. Pergunta assim meus alunos. Tá, mas por que ele foi para júri, então? Porque eu tenho, dentro de um ordenamento de exame de provas, a chamada, na dúvida, a sociedade deve decidir. É o indúbio pro società. E quem é a sociedade? Os senhores e as senhoras, que estão desde ontem aqui. É isso que diz a lei, é isso que diz os nossos precedentes de julgados. Na dúvida, a sociedade deve decidir. E quando eu mostro aos senhores que a lei diz, deverão absolver se não houver a prova suficiente, aí se tem um outro princípio que muitos conhecem, que é, na dúvida, se absolve o réu, indúbio pro réu. Então o processo pode ter chegado aos senhores, eles podem estar presos, que são outros requisitos, mas quem decide se condena ou absolve é a sociedade. Mas o princípio máximo diz, se houver a dúvida, se absolve. E aí eu pergunto aos senhores, e eu quero botar aquele vídeo da vizinha. Aí eu pergunto aos senhores, e eu quero, obviamente que não me respondam, até nós precisamos combinar isso. Quando eu faço esse tipo de questionamento, ele somente é retórico e argumentativo, me perdoe. Os senhores não podem nem concordar, nem discordar, então é aquele pensamento assim, né? Tranquilo. Então vamos pensar o seguinte, o que o Ministério Público afirma ter como um elemento comprobatório de autoria? Esse vídeo aqui. É isso que diz o Ministério Público. Hoje aqui. Vamos ver o vídeo de novo. Pode passar. Aí. Pode passar aí. Aí eu questiono o policial. Senhor, só um minutinho. Primeiro, qual é a capacidade técnica que o senhor tem para me dizer que esse barulho é um disparo de arma de fogo de 9 milímetros? Capacidade de queima da pólvora maior, ou seja, o barulho ele é alto. Eu tenho uma 9 milímetros registrada, uma Sig Sauer. Tá aqui.
Eles, doutor, não sou perito, mas no meu entendimento isso é o barulho do disparo. Subjetivo. Mas aí eu faço a segunda pergunta. Mas onde tu estás vendo um clarão de disparo? Porque não vai me dizer que um disparo de dentro de um veículo não tem luz. Não, só faltava me dizer isso. Mas aí o que ele diz? Não, é que assim, ó, na verdade, do lado do motorista não foi. Foi do lado, perdão, do lado do carona não foi. Foi do lado do motorista. Aí eu fiquei pensando, não vai deixar eu derrubar esse teu café aí. Eu fiquei pensando que o motorista devia ser o Jasper, o Jiraya. O pessoal mais da nossa época vai lembrar. Que ele tá dirigindo o carro e com uma mão para fora tirando. Não. Não. Sabe por quê, senhores? Porque se eu analisar 25 vezes esse vídeo, primeiro, eu não vou ver clarão. Segundo, eu tenho luzes de freio do carro que justificam que eles pararam aonde? Na casa do Gil. Porque a vizinha é aqui, ó. Aqui é a vizinha. Onde tem essa câmera é aqui. E ele vem e para aqui. Coloca de novo, faz favor, doutor. Tem luz de freio ou não? Não me responda. Aí, só falta a doutora vir em ré e dizer que não tem luz de freio. Tá faltando só isso. Eu perguntei pro nosso querido amigo policial, disse: o senhor não é o delegado. Tranquilo. Quem é responsável pela investigação é o delegado. Perguntei para ele o seguinte: o senhor tem conhecimento se foi encaminhado esse vídeo para se fazer uma perícia de áudio? Perícia simples. Perícia simples. Manda o vídeo, perícia de som, para saber se é compatível com disparo. Aí ele me disse o seguinte, até num tom de ironia: doutor, eu não sou o delegado. Quer ironizar? Não tem problema. Não tem problema. Mas é como eu falei anteriormente. A minha conduta como defensor ontem não fez que eu postulasse a aquisitação por falso testemunho. Não fez. Mas tem colega que não vai ter essa paciência igual eu tive ontem aqui. Não vai ter. Porque eu digo uma coisa com certeza aos senhores e às senhoras que estão me ouvindo aqui. Se a testemunha fosse da defesa, eu não sei a doutora. Aí também eu não posso falar por ela. Mas de cada 10 promotores, 7 pediriam aquisitação por falso testemunho. Se fosse da defesa. Eu não sei a doutora. Realmente não sei. Mas aí, moral da história, não mandaram pra perícia. Não mandaram. Aí eu perguntei pra ele: tá, mas então já que nós estamos falando de perícia, a todo momento tá vindo essa história de que o cartucho encontrado na casa do Gil é o mesmo do local do fato. Me explica isso aí. Aí ele vem e explica: não, doutor, é assim, ó. É o mesmo calibre. Ou seja, o cartucho que eu tenho na minha arma de 9mm é o mesmo também. Porque é o mesmo calibre. Detalhe, CBC. É o mais comum. Mas eles poderiam ter feito o quê? Aí o Felipe deixa escapar. É, doutor, não foi pesquisado para saber se é o mesmo lote. Eles não pesquisaram. Aí eu preciso falar da inexperiência e da incompetência. Percebam o seguinte:
Na condição de advogado, seria infame, desrespeituoso eu chamar uma autoridade de incompetente. Por quê? Duas situações. Eu não faço o trabalho deles. Eu não faço. Eu faço o meu trabalho. Agora, eu preciso questionar os procedimentos que são realizados. E o que me chama a atenção nesse caso, e aí eu discordo da doutora, é que nós estamos falando, senhores e senhoras, de uma acusação de um crime contra a vida, que é o crime de homicídio. E aí, se colocou uma policial civil e um policial civil, primeiro fato deles, investigado. O Jean falou aqui, os senhores ouviram, era o primeiro fato deles. A Janine, eu anotei aqui, ela diz o seguinte, que ela chegou dia 5 na delegacia. Até não quis perguntar se ela estava vindo da escola ou não sei se era o primeiro ano, isso aí ficou meio duvidoso. Mas eu acho que ela já estava, eu acho que ela falou que estava numa outra delegacia, devia ser mais de interior. Mas ela disse assim, eu cheguei dia 5 e o fato foi 18. E é o primeiro fato dela. Aí quando se tem essa percepção, tá doutor, mas então inexperiente eles eram. Sim, eram. Porque a experiência você adquire com o tempo. Quando eu comecei eu era inexperiente. Agora, incompetente fica para quem está sendo prejudicado. E quem é que está sendo? Aquele senhor ali. Aquele senhor ali. Que sentam aqui na condição de preso, de réu, onde a acusação pede 18 anos de prisão. Não sei, quem dá a pena aqui, se houver a condenação, é a doutora. Ele sim pode estar indignado. Ele sim. Porque ele diz o seguinte, e aí nós chegamos na parte interessante, que ele diz o seguinte, doutora, só um pouquinho. 3 horas antes que verificaram que o veículo dele passou numa câmara 00:57, 3 horas antes, ele entrou em contato com a polícia militar. 3 horas antes. É isso que dói para esse defensor. Porque não é possível que uma viva alma social não vá compreender que não tem motivo da morte desse guri. Eles não tinham nada contra essa pessoa. Nada. Ele era conhecido na comunidade. Eles tinham uma vida social. Não vou dizer perfeito, que nada é perfeito nessa nossa vida. Nada é. Mas eles tinham uma vida social estável, com a família deles, com os filhos deles. Aí o cara vai ligar para a brigada, tá aqui a certidão. Ele vai ligar para a brigada 3 horas antes, dizendo, olha, cara, quem sabe vocês fazem aí uma, né? Faz aí me falhou até o termo agora. Uma ronda, patrulhamento de rotina para ver esse guri é ladrãozinho. Bate em idoso. Faz uma ronda aí. Aí ele vai ligar 3 horas antes, ele vai matar o cara. Tch. Isso é indignante. Esse pensamento da acusação, com a máxima vênia, mas chega a ser fora do absurdo, é surreal. É surreal. Mas aí, eu disse aos senhores, tá ali a certidão, 3 horas antes. Doutor, 00:05, temos? 00:05. 00:05. O que tem 00:05? Um veículo branco passando em
alta velocidade. Na direção da onde? Dos fatos. E eu vou mostrar o vídeo e vou mostrar no banner. Dito pelo senhor Hernani aqui. A mãe da vítima, quando ela é ouvida em juízo, ela diz que teria passado um carro branco na residência dela. Algumas testemunhas falaram que seria prata. A doutora, inclusive, citou aqui que seria o Bruno. Aí o Bruno veio aqui ontem e disse, olha, doutora, eu não lembro de carro nenhum. Eu tenho depoimentos aqui de familiares que estavam com o Marcos que não lembram de carro nenhum também. Então isso é duvidoso. Se algum carro estava monitorando a residência da vítima, é duvidoso. Nem a acusação tem certeza e nem a defesa. Agora, o que eu tenho certeza é isso aqui que eu vou mostrar para os senhores. Tá aí, ó. Olhem a velocidade que esse carro passa. Pode passar. Inclusive a doutora falou que não seria uma velocidade muito... Não me lembro qual o termo que se usou. Inclusive eu não anotei. Mas uma alta velocidade, né? Que horas ele passa ali? Não me responde. 00:05 esse veículo passa em alta velocidade. Aqui, senhores. Aqui, ó. Nessa direção. Ó, ele tá vindo assim, ó. Casa do Hernani. Ouvido aqui. Ó. 00:05. A doutora tem razão. 00:05. Onde é que estava a vítima? Na casa da tia. Maria? Maria. Certo. Mas aí tem um porém. Tem uma câmera de vigilância que pegou esse garotinho passando aqui 00:18. Quem é o garotinho? A vítima. O Marcos passou 00:18 aqui. Aí o que diz o processo? Que ele passa nessa câmera, então nós sabemos que ele passou em 00:18 ali, ele estava vivo. Ele corta esse mato aqui e vem até aqui, ó. Casa de Sandro, que é o tio dele. Aqui, ó. Ó. Aqui. 00:18. Não temos como afirmar tempo, nem eu, nem a doutora. Mas não dá mais de 5 minutos. Não dá. Não dá. Daqui até aqui. Isso aqui deve dar 400 metros. Aí o Sandro é ouvido. Eu vou mostrar isso para os senhores, que é a prova cabal. O Sandro é ouvido. Diz, olha, o Marcos chegou lá em casa, eu não lembro o horário. Já vou mostrar para os senhores, tá ali. Separei. E o Sandro diz o seguinte, não, daí ele saiu de casa e foi na casa do pai dele, que é pra cá e passa pra cá. A casa do pai dele é aqui assim. Só que ele é morto aqui. E eu tenho uma testemunha que diz que da casa do Sandro até aqui, então do ponto verde até aqui, a testemunha diz que não dá 100 metros. Ela diz dá 100 metros. Então eu quero dizer o seguinte para os senhores. Tem uma folha em branco aí? Então nós vamos pensar junto. Tem que fazer o trabalho da polícia. 00:05, eu tenho um carro branco em alta velocidade na direção do fato. 00:18, a vítima é vista numa câmera. O Sandro diz, e aí ele não sabe o horário, então eu vou colocar aqui, ó, interrogação, ele diz que não sabe o horário certo, que o guri chegou na casa dele. Mas eu tenho uma testemunha que diz que seria entre 00:00 e 00:30.
Então, se ele passou meia-noite 18 aqui, ele não demorou mais de 5 minutos para chegar aqui. E aí o Sandro diz o seguinte: não, nós conversamos rapidamente, ele saiu. Eu vou ler o depoimento. 0032, que é o barulho de disparo que aparece na câmera do Hernan. 2 a 3, ele é ouvido e diz. Mas aí entra a seguinte repercussão do caso. Esse veículo branco em alta velocidade, ele sai daqui e vem para cá. Essa rua aqui não tem monitoramento, dito pelo policial. Perguntei para ele, essa lateral, o Felipe, tem monitoramento? Não. Essa rua do Sandro tem monitoramento? Não. Por isso que me faz crer que a vítima sai do Sandro e vem por aqui. Porque se ele tivesse passado aqui, a câmera da vizinha teria pegado ele. Então esse carro branco pode ter vindo aqui, largado o matador nessa região de mato, quando a vítima faz um movimento e é alvejada por disparos. Mas aí eu vou deixar para os doutores mostrar a posição dos cartuchos. Doutor, tem que só ficar aqui, na frente. Ó, se eu efetuar o disparo nele aqui, nessa posição, a vítima foi alvejada de frente, aqui. Efetuei aqui, pá. É impossível que o cartucho pare aqui. Tá, não vou jogar isso aqui no chão, senão vai quebrar minha... Nunca há. Porque o ejetor da 9mm, ele é pra cá. Certo? Pau! Aí, eu vou deixar essa parte para os doutores mostrar aos senhores claramente. Mas aí o que está dizendo a acusação? Não, isso aí ele deu um tiro de dentro do carro. O motorista, é o Jiraya. Deu de dentro do carro, parou o carro, saiu e efetuou mais 4. E o que eles não conseguem explicar é como os cartuchos estão todos juntos. Todos juntos. Mas aí, a prova pericial me diz que dentro do carro não tem resquícios de chumbo. É a prova pericial que diz. Vamos ouvir o senhor Sandro? Ouvir não, vamos ler aqui. Sandro. Onde está você? Só mostrar para vocês o matador que diz a acusação. Eu vou mostrar o matador, o delinquente, o psicopata, aquele que estragou a vida dele por nada. Eu vou mostrar para vocês quem é ele. Olha essa foto do Gilberto no outro dia. No campinho, gente. O cara tá no campinho. Olha a cara dele ali. É esse aqui que é o psicopata que a polícia diz que matou um cara um dia antes. Pelo amor de Deus, o cara foi lá no campinho ver a Copa, não sei o que, ele explicou ali. Olha a foto tirada do cara, o cara tá assim, ó. Então, o que tá acontecendo? Estão tirando foto de mim por quê? Kelly, Viviane, Anne, toda sobre o horário. Já vou ler. É pontinho. Sandro, Nelmo, Daniela. Vamos ver esses 5 aqui. Todos esses para explicar isso aqui que eu mostrei para os senhores. Recapitulando. 00:05. Carro branco em alta velocidade. Carro branco. O carro do Gilberto é prata. E passou 00:57.
meia-noite 5, carro branco em alta velocidade nessa direção. O jovem, o delinquente, Marcos, sai daqui, a câmera de monitoramento, ele sai daqui, a câmera de monitoramento pega ele 00:18 aqui. Ele vem caminhando, casa do Sandro, 00:18. Máximo 5 minutos, no máximo. Não dá isso. Não dá isso. Dá 2 minutos aqui. Mas tudo bem, eu não tenho como afirmar, né? Aí, o que o Sandro diz? Vamos ver. Que no dia 18, a vítima... É folhas 36, doutor, não quero. Que no dia 18, a vítima Marcos não recorda o horário, mas que era de tardezinha. Perdão. Vou ler de novo. Que no dia 18, a vítima Marcos chegou na casa do declarante, que é o Sandro, de tardezinha, não recorda o horário, com 2 mochilas. Aí começa a ficar estranho. O cara chegou na casa dele com 2 mochilas. Disse que viria morar lá no local. Doutor, isso é a última parte. Uma coisa que me deixou muito confuso nessa questão é que o pai da vítima fala que ele estaria com uma mala e uma mochila. Exato, que é o termo. Vou chegar lá. Excelente. Excelente. Então pensa comigo. Final da tarde, a vítima foi na casa do Sandro e tinha 2 mochilas. Chegou lá e disse, ô Sandro, vou deixar as mochilas aqui. Tá. Que Marcos só largou as mochilas e disse que ia onde? Na tia dele. Casa da tia do Marcos. Aqui. Perfeito. Aí o Marcos foi pra lá. Que depois, Marcos apareceu de novo, por volta da meia-noite. Só que a câmera pega ele aqui 00:18. Beleza. Que conversaram um pouco sobre a família e assuntos diversos. E Marcos disse que iria na casa do Telmo, que é pra cá, que onde dormiria naquela noite. Que não sabe quanto tempo ficaram conversando. Mas que logo em seguida o Marcos saiu da casa, ele ouviu 5 disparos de arma de fogo. É isso que diz o Sandro. Mas aí, cadê o nosso pai, que deve ter sofrido muito com esse filho, com absoluta certeza. Um filho que matou um padrasto, afogado, esguelado, que esse é o Marcos, que matou o padrasto, afogado e esguelado quando era menor. Aí o seu Nelmo, que é o pai, diz assim, que Marcos havia deixado seus pertences pessoais, uma mochila, na casa do Sandro, que mora junto com a sua mãe, que ficou sabendo que Marcos foi até a casa de Sandro deixar seus pertences. E ele iria se deslocar até a casa do depoente, que é o Nelmo, e dormir. E que durante esse deslocamento ele foi alvejado. Aí que entra a dúvida do que o doutor está falando. Peraí. Se lá de tardezinha ele deixou as 2 mochilas aqui, aí ele foi para a casa da tia dele, tomou um mate, conversou, 00:18 ele passa aqui, ele vem até a casa do Sandro. Ele disse que ia dormir no Telmo. Por que ele não levou a mala e a mochila? Mas aí ninguém sabe dizer. Aí o doutor questionou o Felipe e disse assim, tá, mas só um pouquinho, vocês sabiam que ele tinha deixado 2 malas lá. Por que não foram verificar para ver o conteúdo? Poderia ser droga. O Sandro foi apreendido com quilos de droga um mês depois. Quilos. Os senhores entenderem, a Chayane falou aqui que nessa localidade, aqui nesse mato, tinha uma trilha que seria o local onde o Sandro escondia a droga. O Hernani, que é aquele senhorzinho ali, ele ouvido disse que nesse local aqui, bem onde foi os fatos,
Mataram uma pessoa esses tempos, a doutora citou até quem seria a pessoa, mas não veio ao caso, mataram alguém. E o Hernani, inclusive, cita, a Chanine cita, que eles fugiram por onde? Por aqui, pelo mato. Então tudo fecha. Tudo fecha. Mas para investigação à época, o que eles fizeram? Eles pediram um mandado de busca para a residência do Gilberto. Só que no caminho, eles estão indo aqui, ó. Não, nós vamos lá na residência do Gilberto. Aí eles encontraram aquela senhora ali. Cadê a senhora? Tá ali. Mãe de família, trabalhadora, idônea, honesta. Pegam essa senhora e deixam ela 4 horas na delegacia sem conversar com ninguém. Senhores e senhoras, ninguém, nesse plenário, ninguém pode dizer que algum dia não vá sofrer isso. 4 horas deixaram ela sem contato com ninguém numa delegacia. 4 horas. Sem ligar para parente, sem ligar para advogado. Aí a doutora vem e diz assim, não, tem contradições. Ah, aqui falou que era branco e aqui falou que era vermelho, que eu torço pro Inter, mas eu torço pro Grêmio, e que não sei o que, o meu pato, o marreco, o ganso. Para aí! É óbvio que vai ter discordância, porque essas pessoas nunca passaram por isso na vida. Foram colocados num contexto de homicídio. Vai ter discordância. Ah, mas não sei, que eu tô grávida, ela tomava mate grávida, a minha esposa prestes a parir, ela queria comer sorvete. E o médico dizia, dá uma segurada, né? E ela queria porque queria. Eu não sei o que passa uma mulher mãe prestes a parir, eu não sei. Agora, o que eu sei é que a minha esposa tinha ansiedade. Ela tinha momentos pré-nascimento que ela queria me matar, cara. E o que eu fazia? Só concordava. Não, amor, ó, tranquilo. Vai lá buscar pra mim um chocolate. Tranquilo, tô indo. Eu vou dar uma volta, eu vou lá na mãe. Vou pegar o carro. Não, quem sabe eu... Não, deixa que eu vou. Era assim. Agora esse papo, se toma mate ou não toma, pelo amor de Deus. Vamos falar do processo, do que é. Eu tô com 50 pessoas aqui, que representam toda a comunidade de Buricá. Toda. 2 pessoas de 3 de maio, que querem levar esses senhores para casa. Mas aí estão discutindo mate. Detalhe. Esse bairro aqui é menor que o condomínio onde eu moro. É 100, 200 metros, tu caminha daqui ali, tu tá numa casa, e aí tu vai, é tudo perto, gente. É cidade pequena, é 8 mil habitantes, todo mundo se conhece. Pelo amor de Deus. Mas ela não podia estar caminhando meia-noite. Eu não sei, eu não sou essa senhora aqui. O que eu sei é que ela conhece toda a comunidade, ela se criou ali. Anne Kelly. Que Marcos não comentou nada de estranho quando estavam na casa da Maria. Quem é essa senhora? Estava junto na casa da Dona Maria. Esposa do Marcos. Esposa do Bruno, perdão. Tá, não, essa aqui é a esposa do Bruno. Isso. Agora a Daniele, que é a esposa do Marcos, da vítima. Do menor infrator, daquele, etc. Que ele gastava todo o seu dinheiro com drogas. Que ele não falou o motivo que ia deixar depoente. Não comentou de estar sendo ameaçado.
Nunca escutou nenhum tipo de ameaça na vida dele. Não sabe dizer se o Marcos tinha alguma desavença. Aí vem a Viviane, que também estava na casa. Que por volta de 00:30 resolveram voltar para casa quando a declarante, sua filha Anne, a neném e o genro Bruno levantaram para ir embora. Oportunidade em que Marcos também disse que iria. Elas estavam aqui e ela está dizendo que 00:30 eles saíram. Só que, claro, nós sabemos que não era 00:30 porque a câmera disse que era 00:18. Então, tudo isso que eu estou mostrando para os senhores é inadmissível que uma investigação não tenha visto isso. E aí entra o grande ponto, que os senhores não sabem, mas aqui sabe. Aqui sabe, os senhores não sabem. Dia 22, tá aqui. Deixa eu pegar o documento. Aqui, ó, dia 21, dia 22. Dia 21 de fevereiro, depois que fizeram toda essa história, vou cuidar o termo, toda essa história com a senhora Fabiane, que deve ter transtorno até hoje, psicológico, porque a filha deles já tem, tá fazendo tratamento psicológico. A filha que ia lá ver o pai no presídio. Destruíram essa família. Destruíram. Esse cara aqui perdeu o pai. Eles destruíram. Ah, porque eu não quero falar do delegado. Vem cá, peraí, bobo eu não sou. Eu não conheço o delegado. A doutora disse, excelente pessoa, excelente profissional, que bom. Por que não trouxe no processo? Responde depois. Para quem? Não para mim, os senhores. Denúncia. Cadê a denúncia? Por que o delegado não foi rolar na denúncia? Responde depois. Por que o delegado não veio em plenário? Mas o que o delegado me mostra é que ele pediu a prisão desse menino aqui, desse, que eu já vou chegar lá. Pediu só desse, porque não encontrou ele. Ah, para aí, doutor. 8.000 habitantes a cidade. Ele disse que não encontrou o Gilberto. Aí ele pediu a prisão porque ele estava com medo de fuga. Ah, que eu tô com medo que o réu possa foragir o investigado. Prisão preventiva. Não foi a doutora que decretou a prisão preventiva, era outra juíza. O cara é conhecido em toda a cidade. Eles iam no mesmo barbeiro, ele, o policial civil ali, o Felipe. Ele falou que o Gilberto. Aí o delegado disse assim, tá aqui, ó, 21 de fevereiro, tá aqui, ó. Ele pediu a prisão do Gilberto. Mas aí, por que eu falei que aquele senhorzinho ali, nosso querido amigo advogado, conhece? Porque esse cara aqui tá desde o momento do problema. Desde o início esse cara tá lá. Ele foi na delegacia dia 22. Esse cara aqui, advogado, tá aqui, ó. Certifico que em razão do meu cargo, que nessa data compareceu o senhor Eduardo Preto, que é ele, a fim de juntar procurações no inquérito como defensor de Gilberto. Já tinham cumprido o mandado de busca na casa deles e o doutor foi lá. Ó, eu quero ver o que está acontecendo aí. O advogado analisou os autos, é isso que diz aqui, e ficou pré-agendado para dia 28 a apresentação. Essa é a certidão. Mas aí eu pergunto para os senhores, se o delegado já tinha pedido a prisão no dia 21, o advogado foi lá apresentar o cara, como é que tu me traz esse argumento de que o cara quer fugir?
Mas aí eu, advogado, tô errado daí em criticar isso aí. Cara que nunca teve nada na vida de processo criminal, toda a cidade conhece. Aí ele vai fugir. Vai fugir do quê, homem? Mas aí vem o pior. Aí vem o pior. Aí vem, deve ser o que tu deve ter aquela raiva interna de quem só é acusado por um crime indevidamente tem. Esse cara aqui, ele vai na frente do delegado. E senta lá. Já sabendo que estava preso. Senta lá. Aí o delegado diz pra ele, cara, tu tá sendo acusado disso, disso e disso. O que ele faz? Ele fala tudo, porque ele não deve nada. Cortei o depoimento dele, acho que são 2 ou 3 folhas, mas tá aqui. Dia 23 de fevereiro. Ele vai lá, senta na frente do delegado e fala. Olha, doutor, a questão é a seguinte. Tava jogando videogame, passei aqui, porque eu fui no campinho e blá 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 e tal, passei na câmera. Tranquilo, mas o pior de tudo é que se ele fosse culpado de algo, não responde, pensem comigo. Ele teria dito no depoimento que o irmão dele estava junto. 2 dias depois o Gilberto foi preso. Isso é um absurdo. Imaginem, senhores, o delegado pediu a prisão dele aqui. Ele sentou na frente do delegado e disse, doutor, eu não fiz nada disso que vocês estão fazendo, aconteceu isso, isso e isso, e o meu irmão estava junto. Os senhores e as senhoras não respondem. Acreditam que se ele fosse culpado de algo, ele teria colocado o irmão dele. 2 dias depois, o Gil foi preso. É inacreditável isso. Inacreditável. Inclusive eu vou parar um pouco. Estabelecer um emocional. Me desculpe. Porque como eu falei pra vocês, eu carrego nesse processo não somente a dor de um cara que está sendo acusado, de 2, né? Injustamente. Esse cara perdeu o pai preso. Preso. Esse cara com diabetes, com um relatório médico dizendo que tinha risco de vida. Mas o presídio disse que ele poderia ficar lá dentro, sendo tratado. Ele vem aqui e diz, doutor, eu quase morri. Tá tendo que tomar insulina pra vida toda. A filha com trauma psicológico. A esposa com trauma psicológico. O carro que a esposa usava pro trabalho, apreendido. Até hoje. Até hoje. Não, pelo amor de Deus, vou ter que parar. Cadê a senhora sem celular? O celular que a polícia disse que não tinha nada, eles não tiveram a capacidade de devolver àquela senhora. O Estado gasta com esses senhores presos por mês R$2.300. É o último relatório que nós temos, CNJ. Para cada um. Para cada um. Sabe quem é que paga? Os senhores e as senhoras. Quem está perdendo com essa injustiça toda, senhores, é nós, sociedade. Não é somente eles. Não é somente essa comunidade. Não é somente essa família. Essa família. Todos nós. Por conta de uma investigação que poderia ser melhor conduzida. Ah, doutor, mas o que o senhor faria?
no lugar do delegado. Primeiro, vamos ouvir todo mundo. Senhor Hernani sentou aqui, eu disse assim, tá, mas peraí, senhor Hernani. O senhor entregou os vídeos para a autoridade policial. Por que o senhor não foi ouvido? Não me chamaram. Não chamaram quem tinha as câmeras. E aí eu citei pro policial aqui e disse, quem é que tinha o acesso ao cartão de memória? A Polícia Civil. Por que o vídeo de 00:05 não foi colocado? Até agora não me explicaram isso. Nem os policiais, o delegado nem chamado foi, e nem a doutora explicou. Por que tiraram aquele vídeo do inquérito? Eu coloquei na minha petição e disse, esse vídeo foi subtraído dos autos. Por quem? Por quem tinha a posse do aparelho DVR, segundo a minha testemunha. Mas aí eu preciso fazer um parêntese rápido com os senhores. Rápido. Antes que eu esqueça. Foi dito aqui. Não, porque eu, no Ministério Público, tenho o dever, o direito, a capacidade postulatória de solicitar à Polícia Civil que esclareça onde está o posicionamento das câmeras. Tranquilo. Tá tudo certo. Mas aí pense os senhores e as senhoras e não me respondam. A senhora está sendo acusada de algo. Aí a senhora colocou uma testemunha para falar. E aí 5 dias antes a Polícia Civil foi na tua casa. Eu não acredito que a doutora está achando isso normal. Mas aí nós estamos vivendo um mundo paralelo. Aí eu vou fazer o inverso. Se eu, defensor, 5 dias antes do júri, se eu vou na casa de uma testemunha da acusação, chegando lá, olha senhora, assim ó, o senhor vai ser ouvido no júri e tal, eu só queria que o senhor me esclarecesse essa questão das câmeras. Sabe o que acontece comigo? Eu respondo o inquérito policial por coação de testemunha no curso do processo. Já vou passar. É isso que acontece comigo. Mas aí o Ministério Público, corretamente, porque é uma atribuição constitucional, diz o seguinte, não, doutor, mas é que eu tenho essa possibilidade. Tudo bem. Agora, não é porque a senhora tem a possibilidade que isso está certo, porque está incorreto. Eu perguntei para esse senhor, e quem tem que responder é ele respondeu aqui. Ele disse assim, olha, doutor, eu achei estranho. Minha esposa está em casa, tranquilo, tomando um mate, chega uma Polícia Civil lá. Aí o cara vai vir depor aqui, já chega meio... Então, peraí, que situação é essa aí? Não, é que a gente queria conferir. Tá, mas vem cá, tchê. Esse processo rola há 2 anos, vocês não tiveram a capacidade de, em 2 anos, visualizar isso aí. É o que eu queria mostrar para os jurados. Mas eu juntei o banner com a localização das câmeras segundo o próprio inquérito. Eu estou finalizando agora, que eu vou passar para o doutor. E pelo que eu soube de relatos, a doutora tem o costume de vir para réplicas. Não sei, tá, doutor? Mas pelo que eu vi de relatos. Então, em tese, nós vamos ter mais um tempinho aí, tá? Vamos almoçar. Né? Vamos almoçar, tranquilo. Então, nós vamos ter tempo. Né? Tem o vídeo da Chanin? Só um minutinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ouvir.